Oi, queridos alunos, eu sou o Joselias. Vamos na aula número 4 da coleção Estudando Raciocínio Lógico para o concurso do INSS. Hoje faremos uma questão difícil, de uma prova anterior da CESP. Veja o enunciado da questão. As equipes A, B e C disputaram as finais de um torneio de futebol, jogando cada equipe contra as outras duas uma vez. Sabe-se que a equipe B ganhou da equipe A por 2-1. A equipe A marcou 3 gols. E cada equipe ficou com um saldo de gols 0. As regras do torneio para a classificação final são nessa ordem. Primeiro, maior número de vitórias. Segundo, maior número de gols feitos. Se as 3 equipes ficarem empatadas segundo os critérios anteriores, as 3 serão consideradas campeãs. Prosseguindo. Se uma equipe for campeã ou terceira colocada e as outras 2 equipes ficarem empatadas segundo os critérios anteriores, será considerada mais bem colocada a equipe vencedora do confronto direto entre as duas. A respeito dessa situação hipotética e considerando que os 3 critérios listados foram suficientes para definir a classificação final das 3 equipes, julgue os itens seguintes quanto aos valores lógicos das proposições apresentadas. Então vamos aos itens que você precisa responder como certo ou errado. Item 1. Se a equipe B fez 3 gols, então a equipe C foi campeã. É uma proposição falsa. Certo ou errado? O item 2. A equipe B foi campeã e a equipe A ficou em último lugar. É uma proposição falsa. Certo ou errado? Item 3. O número de gols marcados pelas equipes nas finais foi maior que 6. É uma proposição verdadeira. Certo ou errado? Item 4. Se a equipe A foi campeã, então a equipe C foi campeã ou segunda colocada. É uma proposição falsa. Certo ou errado? E o item 5. A equipe A foi campeã ou a equipe C foi campeã, é uma proposição verdadeira. Certo ou errado? Vamos à solução. Vamos à solução. Solução. Tivemos o jogo entre A e B. Então, aqui o jogo entre A e B. Depois tivemos outro jogo entre as equipes A e C. Depois tivemos um outro jogo entre as equipes B e C. O enunciado diz que o confronto entre A e B, o B venceu por 2-1. Isso significa que nesse primeiro jogo, o A fez 1 gol e o B fez 2 gols. Vitória do B por 2-1. Mas o enunciado diz também que a equipe A fez 3 gols. Como a equipe A fez 3 gols, ela já fez 1 nesse primeiro jogo. Entre o jogo A e C, A tem que fazer mais 2 gols. Então, 2 aqui, mais aquele outro, dá 3. Ora, mas a equipe A, ela fez, então, 3 gols, ela tem que ter sofrido também 3 gols, porque ele disse que o saldo tem que ser 0. Como a equipe A fez 3 gols, para ter saldo de gols igual a 0, ela tem que ter sofrido também 3 gols. Ela sofreu 2 gols de B. Então, para sofrer 3, tem que tomar 1 gol de C. Então, aqui, esse segundo jogo entre A e C foi 2-1 com vitória do A. É para que o A fez 3 gols e o A levou 3 gols. Agora a equipe B. Bem, a equipe B eu não sei. Vamos supor que a equipe B ela fez X gols em cima do C.
A equipe B fez X gols em cima do C. Bem, como ela já tinha feito 2 gols só em cima do A, e agora fez X gols em cima do C, então ela fez X mais 2 gols. A equipe B fez X mais 2 gols. Como o saldo tem que ser 0, ela tem que levar também X mais 2 gols. Como ela já levou 1 gol de A aqui no primeiro jogo, para levar X mais 2, falta levar X mais 1 gols. Logo, ela tomou do C X mais 1 gols. Então, esse terceiro jogo, a vitória foi do C, por X mais 1 X. Então, esses foram os 3 placares. O jogo entre A e B, o B venceu por 2-1. Entre A e C, o A venceu por 2-1. E entre B e C, o C venceu. Agora, o placar depende do X. O placar depende do X. Esse X pode ser 0, 1, 2, 3. Então, vamos analisar as situações aqui. Se o X for igual a 0, se esse X for igual a 0, o que nós teremos? Bem, se X for igual a 0, teremos a seguinte situação. Eu vou colocar aqui as equipes. Equipe A, equipe B e a equipe C. Aqui vou colocar gols. Quantos gols cada um fez? E aqui vou colocar vitórias. Vitórias. Se o X for 0, sabemos que a equipe A fez 3 gols. Mas se X for 0, a equipe B fez quantos gols? B fez X mais 2 gols. Como o X é 0, o B fez 0 mais 2, fez 2 gols. E o C? O C também fez X mais 2 gols. Como o X é 0, ele fez também 2 gols. Repare que o A teve uma vitória contra o C, o B teve uma vitória contra o A e o C teve uma vitória contra o B. Todos eles estão com uma vitória. Nesse caso, como vai ficar a classificação? A classificação vai ficar como nesse caso? Quem será o primeiro, o segundo e o terceiro colocado? Bem, olhando aqueles critérios, o primeiro vai ser quem fez mais gols. Então, o A foi o que fez mais gols. Nesse caso, o A é o primeiro colocado, A é o campeão. Nessa situação, o time A é o campeão. Se o X for 0, o A é o campeão. E o segundo colocado empatou entre o B e C. Empatou em número de gols e empatou em vitórias. Logo, o desempate vai ser entre o confronto entre B e C. Mas como o C ganhou do B, o C passa a ser o segundo lugar. E o B passa a ser o terceiro colocado, porque o C ganhou do B. Isso se o X for 0. Mas se o X for 1, se o X for 1, como vai ficar essa situação? Bem, considerando o X igual a 1. Se o X for 1, teremos a seguinte situação aqui. Você tem a equipe A, a equipe B e a equipe C. O A, eu sei que fez 3 gols. Agora, se o X for 1, como fica a situação? O B fez X mais 2 gols. Nesse caso, se o X é 1, vai ficar 1 mais 2, o B fez 3 gols. E o C também fez X mais 2 gols. Então, C fez X mais 2 gols. Então, vai ser 1 mais 2, 3 gols. Todos estão com uma vitória, uma vitória, uma vitória. Como vai ficar a classificação aqui? Bem, quem é o primeiro, quem é o segundo e quem é o terceiro? Peraí, os 3 empataram na quantidade de gols, quantidade de vitórias. Logo, as 3 equipes são campeãs. Então, A, B e C, todas elas são campeãs, que era o critério. E quando tudo empatar, as 3 são campeãs. Nessa situação, as 3 são campeãs.
Agora, se o x for 2, como é que vai ficar a situação se aquele x for 2? Se aquele x for 2, como fica o A, o B e o C? Bem, o A fez 3 gols. E o B? O B fez x mais 2 gols. Se o x é 2, o B fez 2 mais 2, 4 gols. E o C também fez x mais 2. O C, então, fez 2 mais 2, 4 gols. Todo mundo está com uma vitória. E como fica a classificação nesse caso? Bem, quem é o primeiro, o campeão, quem é o segundo e quem é o terceiro? Bem, olha, repara que empatou aqui na quantidade de gols. Então, empatou entre o B e C. Nesse caso, então, o A, já sei que o A é o último colocado. Aqui teremos o A como sendo o último colocado. E quem vai ser o campeão? Bem, como empatou o primeiro e o segundo, o desempate é feito no confronto entre B e C. Como o C ganhou de B, nesse caso o C é o campeão. O primeiro lugar é o C. C é o campeão. O C é o campeão. E o segundo lugar é o B. Isso no caso de x ser igual a 2. Mas você repara que daqui para frente, essa classificação aqui vai ficar sempre valendo. Essa do x igual a 2. Por exemplo, se o x for maior ou igual a 2, resumindo, se o x for maior ou igual a 2, sempre vai acontecer isso aqui. Você vai ter aqui o A, o B e o C. Nesse caso, quantidade de gols. O A fez quantos gols? O A fez 1 e 2, o A fez sempre 3 gols. E o B fez x mais 2. O B fez x mais 2 gols. E o C também fez x mais 2 gols. Nesse caso, a classificação para x maior ou igual a 2 será o primeiro, o segundo e o terceiro. Vai ser sempre a mesma. Repara que, como o x é maior ou igual que 2, fica empatado no primeiro e segundo, o B e o C. E o desempate vai dar no confronto dos dois. Quer dizer, nesse caso, o C será o campeão. C será o campeão. E o segundo lugar vai ser o B. E o A vai ser o terceiro colocado. Para x maior do que 2, teremos essa situação. Então, considerando esse quadro, podemos começar a responder os nossos itens. Vamos responder o primeiro item. Veja lá. Se a equipe B fez 3 gols, então a equipe C foi campeã. É uma proposição falsa. Se a equipe B fez 3 gols, então a equipe C foi campeã. Bem, se a equipe B fez 3 gols, onde a equipe B fez 3 gols? A equipe B só pode ter feito 3 gols nessa situação que o x é igual a 1. Nessa situação, aí a equipe B faz 3 gols. Olha aqui, 3 gols. Nesse caso, as 3 são campeãs. Então, nesse caso, A, B e C são campeãs. Então, vamos lá. Então, se a equipe B fez 3 gols, então a equipe C foi campeã. Nós temos daqui, se a equipe B fez 3 gols, verdade. Então, a equipe C é campeã? Sim, pois as 3 são campeãs. Dá verdade. E verdade, então, verdade, pela tabela verdade, dá verdade. Mas ele disse que essa proposição é falsa. Não, ela é verdadeira. Então, resposta? Errado. Errado. Resposta errado. Resposta errado. Então, resposta da primeira, errado. Vamos ver a segunda aqui, Item 2, diga certo ou errado. A equipe B foi campeã e a equipe A ficou em último lugar. É uma proposição falsa. A equipe B foi campeã e a equipe A ficou em último lugar. É uma proposição falsa. Certo ou errado?
Bem, se a equipe B foi campeã, olha só, há uma situação para a equipe B ser campeã. Repara, olha, para x igual a 0, campeã é um A. Depois, para x igual a 1, A, B e C são campeãs. E nos outros casos, sempre a C vai ser campeã. Então, se a equipe B foi campeã, estamos no caso de x ser igual a 1. Se a equipe B foi campeã, nessa situação, empatou todo mundo. As três foram consideradas campeãs. Então, não houve classificação. As três são campeãs. Não tivemos a classificação. Eu disse o seguinte, ó, se a equipe B foi campeã, então a equipe A ficou em último lugar. Epa, se a equipe B foi campeã, se isso foi verdade, B foi campeã, e a equipe A ficou em último lugar, isso é falso. Isso aqui é falso, porque não houve classificação. As três são consideradas campeãs. Isso aqui é falso. Então, eu tenho verdade e falso. Verdade e falso pela tabela verdade. Dá falso. Dá falso. Então, temos aqui falso. Mas ele disse que a proposição era falsa. Então ele está certo. É falsa. Ele disse que era falsa. Resposta certo, certo, certo. Item 2 certinho. Item 2 certinho. Vamos no item 3? O item 3 diz o seguinte, ó, o número de gols marcado pelas equipes nas finais foi maior que 6. É uma proposição verdadeira. Certo ou errado? O número de gols marcado pelas equipes nas finais foi maior que 6. É uma proposição verdadeira? Certo ou errado? Vamos lá. Repara que em todas as situações sempre tivemos uma quantidade de gols maior do que a 6. Se o x for 0, aí o A fez 3 gols, o B 2 e o C 2. Dá 7 gols. Se o x for 1, eu teria aqui o A igual a 3 gols, B 3 e C 3, dá 9. Se o x for 2, aqui daria 3 mais 4 mais 4, dá 11. Quer dizer, se o x for maior ou igual que 2, vou ter sempre mais de 6 gols, porque aqui dá 3 e 2 dá 7, mais 2x. Então, em qualquer caso, nós vamos ter mais de 6 gols. Mais de 6 gols. É evidente, porque se o A fez 3 gols, tem que ter sofrido também 3 gols. Então, já daria 6. Aí, entre o jogo, entre o B e C, há sempre um gol. Então, dá no mínimo 7, que era no primeiro caso. Ele falou que, então, nas finais tivemos mais de 6 gols? Certo, certo. Item 3, certo, 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 certo. Tivemos sempre mais de 6 gols. Agora vamos no item 4. Se a equipe A foi campeã, então a equipe C foi campeã ou a segunda colocada. É uma proposição falsa. Se a equipe A foi campeã, então a equipe C foi campeã ou segunda colocada. É uma proposição falsa. Será que isso é falso? Se a equipe A foi campeã, isso só acontece no primeiro caso, onde o x é igual a 0, A é campeã, e nesse caso a equipe C é a segunda colocada. E no segundo caso, que x é igual a 1. Então, temos A, B e C. As três são campeãs. Então, se a equipe A é campeã, a equipe C estaria na situação aqui, é segunda colocada, ou a equipe C também é campeã. Então, se A é campeã, a C é campeã ou é a segunda colocada. Então, nós temos aqui, se a equipe A foi campeã, então a equipe C foi campeã ou a segunda colocada. Está assim, se a equipe A foi campeã, então a equipe C foi campeã, sim, ou foi segunda colocada. Isso é verdade. E verdade, então verdade dá verdade. Essa proposição é verdadeira. Mas ele disse que ela era falsa. Não, ela é verdadeira. Portanto, ele está errado. O item 4 está errado. Ela é verdadeira. Ela é verdadeira. 4 está errado. E agora vamos ao item 5, que é o último item. A equipe A foi campeã ou a equipe C foi campeã? É uma proposição verdadeira.
A equipe A foi campeã ou a equipe C foi campeã? Isso é verdade? Sim, sim. Isso é verdade. Olha só, vamos lá. A equipe A foi campeã ou a equipe C foi campeã? Olha aqui, ó. No primeiro caso, a equipe A foi campeã. No segundo caso, o A foi campeã. A partir de x maior ou igual que 2, C é campeã. Então, campeã A ou C vão ser campeãs. A ou C vão ser campeãs. Então, a equipe A foi campeã ou a equipe C foi campeã? Isso é verdade. Isso é verdade. A ou C são campeãs. A equipe A foi campeã, o C foi campeã. Isso é verdade. Então, item 5, certo. Certo, certo, certo. Uma questão complicadinha, né? Eu espero que você tenha acompanhado. No caso, veja de novo a aula e leia o enunciado com muita atenção, tá? Eu desejo a todos uma boa sorte. Se você gostou, clique em curtir, compartilhe com seus colegas, tá? Inscreva-se no canal e assista a todas as videoaulas dessa coleção de raciocínio lógico. Uma boa sorte para vocês, felicidades e fiquem com Deus.